Olá, 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 olá. Aqui é a professora Márcia. É hora de falar de história. Hoje nós iremos falar sobre a dinastia carolíngia, mais exatamente sobre dois reis carolíngios, que é o rei Pepino o Breve e o maior nome da dinastia carolíngia, que é o rei Carlos Magno. Nós iremos comentar algumas observações sobre esses dois imperadores carolíngios, ok? Primeiro vamos nos situar. Bom, o Império Carolíngio, ele ocorreu por volta de 742 a 814 depois de Cristo. Ele se situava na atual França, no território da atual França. Ele começou com o rei Pepino o Breve, ok? Então vamos lá, vamos conhecer o rei Pepino o Breve. Com o fim do Império Romano e a organização de sociedades feudais, inúmeros reinos se formaram depois do fim do Império Romano. O Reino Franco, que era um dos povos bárbaros que começaram a conquistar o território romano, que ele se situava, como eu tinha falado anteriormente, na atual França, foi o império que mais durou, nesse território, nesse período. A dinastia carolíngia, ela sucedeu uma outra dinastia, que é a dinastia merovingia. Isso aconteceu em 751, sendo fundada por Pepino o Breve, que naquele ano, depois o último rei merovingio, e se fez eleger rei dos francos por uma assembleia do seu povo. Mas não foi só por este motivo que ele foi coroado rei, Um outro motivo tem aí nessa imagem, que diz justamente como uma das formas que o Pepino Breve usou para ser apoiado em ser coroado rei franco. Por exemplo, ele começou a entrar em combate com outro povo bárbaro, que no caso eram os lombardos, que ficava lá na Itália Central. E após derrotar e conquistar o território controlado pelos lombardos, ele presenteou à Igreja Católica algumas dessas terras, E assim ele conseguiu o apoio da Igreja Católica para manter-se no poder, ok? Esse agora que eu vou falar é o Carlos Magno. Bom, em 768, a dinastia carolíngia foi entregue a Carlos Magno, que é o monarca responsável pelo apogeu da dominação dos francos na Europa medieval. Seguindo uma política de tom expansivo, ou seja, em constante guerra e acumulação de territórios, o novo rei promoveu o domínio de territórios situados na Península Itália e entrou em luta contra os muçulmanos. Logo depois, conquistou a cidade de Barcelona, as ilhas de Baleares e impôs sua dominação sobre os povos saxões da Germânia, formando assim um vasto império, muito superior ao rei anterior, que foi o Pepino o Breve. Carlos Magno, preocupado com o não apoio, principalmente dos nobres e principalmente da igreja, ele começou a realizar doações de terra a todos os nobres que lhe auxiliavam durante as batalhas. Além disso, ele dividiu os territórios imperiais em 200 condados, que seriam geridos por um nobre e por um bispo. O controle do poder exercido por esses líderes locais era fiscalizado por funcionários públicos chamados missi dominici, que é a mesma coisa de enviado do Senhor. Esse foi o Carlos Magno. Aí tem uma imagem que mostra bem a expansão do Império de Carlos Magno, e por isso que ele é chamado o pai da Europa, que da conquista, a expansão do Império de Carlos Magno, hoje é o continente europeu. Bom, com a morte de Carlos Magno, em 814, o poder passou para seu filho, Luís o Piedoso,
que governou até 840. E ao contrário do seu pai, ele foi considerado, o Luís o Piedoso, um reinado fraco, né, em comparação ao seu pai. Porém, apoiado e influenciado pela Igreja Católica. Essa imagem que tem agora aí para vocês é justamente a tumba de Carlos Magno, e observando essa tumba de Carlos Magno, ela representa todo o poder, porque ela é toda em ouro maciço, toda em ouro maciço. Ela é exposta lá numa igreja na Alemanha, e você, ao observar essa tumba de Carlos Magno, né, esse sarcófago, pode dizer assim, mostra exatamente o poder, a riqueza que foi durante o governo de Carlos Magno, ok? Bom, antes de dar o meu até a próxima, deixa eu fazer algumas observações. A primeira observação: faça uma pesquisa mais aprofundada sobre esse tema, sobre esses dois reis da dinastia carolíngia. Tem muito mais informações. A sugestão que eu dou para vocês é pesquisar principalmente a coroação de Carlos Magno, que é muito interessante. Então façam uma pesquisa sobre a coroação de Carlos Magno. Pesquisem livros, outras fontes históricas, e por acaso eu fiz alguma observação que você não entendeu, que você gostaria que eu falasse mais, ou que eu me enganei em alguma das minhas colocações, então entre em contato comigo pelo Facebook, pelo WhatsApp, né? Pelas aulas online semipresenciais, né? Pelo Zoom, que eu estarei à disposição para tirar as dúvidas ou me corrigir. Ok? No mais, até a próxima. Tchau, povo!